A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no capítulo 12 do livro de Jeremias. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, dá um like nesse vídeo para que o YouTube possa ampliar a divulgação dessa mensagem para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento das Escrituras. Vamos ler aqui o capítulo 12 de Jeremias, versículo 1. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Plantaste-os, versículo 2, plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Verso 3, mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Verso 4, até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Aqui nesses primeiros 4 versículos, nós vemos que Jeremias está tendo um diálogo com Deus. Nesse diálogo, Jeremias está dizendo assim: se o Senhor entrasse em um pleito com ele, ou seja, se Deus chegasse para Jeremias e dissesse assim: vamos conversar, Jeremias, a respeito da justiça na terra. Jeremias está dizendo assim: se o Senhor entrasse numa conversa com ele, ele já reconhece de antemão que o Senhor teria razão em tudo. Ele fala no versículo 1, ó, justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Ou seja, ainda que Jeremias tivesse um motivo para questionar a Deus, ele diz, ainda que eu fosse ao Senhor para lhe questionar, eu sei que o Senhor, quando me desse as respostas, o Senhor seria justo. Quando Jeremias fala isso no versículo 1, ele está reconhecendo a soberania de Deus. Ele sabe que Deus sabe de todas as coisas e que tudo aquilo que acontece na terra, ainda que nós, na nossa limitação, não consigamos entender, Deus é que é justo. Ele é que sabe o que ele faz. Então ele fala assim, apesar de eu saber, continuando no versículo 1, apesar de tudo, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Apesar de tudo, eu vou entrar numa conversa com o Senhor, porque tem uma questão que está me incomodando, que está me inquietando. Qual é a questão que está inquietando Jeremias? Está aqui na parte B do versículo 1. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Essa é a questão que está incomodando Jeremias. Então Jeremias é como se ele dissesse assim, eu sei que se eu entrar em uma discussão com o Senhor será justo em tudo que me responder, porque o Senhor é justo. Ele reconhece que Deus é justo sempre, ele tem um atributo da justiça. Mas ele fala assim, contudo, mesmo assim, eu quero falar com o Senhor, eu falarei contigo a respeito dos teus juízos, a respeito da forma como o Senhor julga o mundo, como o Senhor julga a terra, e a questão que eu tenho com o Senhor hoje é a seguinte, por que o caminho dos ímpios prospera e eles vivem em paz, e os que cometem o mal de maneira aleivosa, ou seja, que praticam o mal porque gostam de praticar a maldade prosperam? Aí vem o versículo 2, plantaste-os e eles arraigaram-se. Então Jeremias está dizendo assim, eles nasceram também da vontade de Deus. Eles estão na terra e eles são como árvores que crescem. Eles se arraigaram e eles avançam e eles também dão fruto. Chegado estás à sua boca, eles falam de Deus, mas longe do seu coração.
né? Tem muitas pessoas que vivem no pecado, na prostituição, na mentira, são pessoas que são famosas, são pessoas que dizem, eu sou cristão, e elas dizem assim, eu amo Deus, e elas dizem, Deus abençoe, fazem joinha diante das câmeras, mas as atitudes que elas tomam são totalmente contrárias às palavras de Deus, porque elas acreditam que podem estar com um pé fazendo tudo o que querem, sem se submeterem em nenhum momento à vontade de Deus e ao mesmo tempo dizerem: Deus está comigo, Deus está na minha frente. Então Jeremias ele está aqui inquieto com relação a isso. E ele vem e traz essa questão para Deus. Aí vem o versículo 3: Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Então Jeremias está dizendo assim: o Senhor sabe o que está me inquietando, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu reconheço que o Senhor é justo. Quando eu comecei essa conversa com o Senhor, eu já falei que justo serias, ó Senhor, se tu entrasses comigo num pleito. O Senhor me vê, sabe por todos os lugares onde eu vou, e o Senhor prova o meu coração para contigo. Será que não tem alguma coisa errada dentro do meu coração em relação a isso? O Senhor sabe todas as coisas. E aí Jeremias continua no versículo 3: Impele-os como a ovelhas para o matadouro, e prepara-os para o dia da matança. Aqui Jeremias já está percebendo como é que o caminho dos ímpios é. O caminho dos ímpios é serem plantados na terra, prosperar, falar bem a respeito de Deus, mas fazerem o que bem querem e o que bem entendem. Até que chega o dia da morte, até que chega o dia em que devem prestar contas daquilo que fizeram diante de Deus. E quando esse dia chega, Jeremias sabe que o Senhor faz o seu julgamento de forma justa em relação a todas as pessoas. Então vem o versículo 4. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Jeremias aqui está vendo que a terra estava sendo mal cuidada. Ele estava vendo que os terrenos não estavam sendo cuidados. A natureza não estava sendo cuidada. E aí ele continua no versículo 4. Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. A maldade do ser humano em relação ao cuidado com os animais, com as aves, com a natureza, faz com que a erva no campo se seque, faz com que os animais e as aves sofram, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. As pessoas que fazem o mal, elas olham para Deus e elas dizem isso, ele não verá o nosso último fim. Em outras palavras, essas pessoas dizem, Deus não está vendo, Deus não dá a mínima para aquilo que nós fazemos aqui na terra. A terra é nossa, nós podemos fazer tudo o que nós quisermos porque não existe justiça. Esse é o pensamento das pessoas que não seguem a Deus. Mas o que Jeremias está dizendo é que, na verdade, eles agem assim. Mas no versículo 1, quando ele fala, justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, Jeremias mostra que ele sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. Veja que na parte B do versículo 3 aqui, ó, vou colocar aqui em cima o versículo 3, ele fala assim na parte B, impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Tem um dia de juízo, tem um dia de justiça de Deus sobre tudo aquilo que nós fazemos. Porque Deus é mau? Não é porque Deus é mau. Deus, ele dá o livre-arbítrio para que nós façamos tudo o que nós quisermos. Mas a lei da semeadura é uma lei que Deus colocou sobre a terra. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Jeremias fica inquieto quando compara a situação dos ímpios, dizendo que eles prosperam, que eles crescem, e ele coloca essa questão diante de Deus, mas depois ele conclui.
que eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor, na verdade, deixa cada pessoa fazer o que bem quer e o que bem entende. E no final, quando chega o dia do juízo, eles serão colocados na matança, ou seja, eles não ficarão com Deus, eles ficarão com a sua morte eterna. Aqueles que em vida não se entregaram a Deus e viveram da maneira como bem quiseram, bem entenderam, fazendo tudo aquilo que bem quiseram e bem entenderam, mesmo sabendo que a palavra condena, não estarão com ele. Aí vem o versículo 5 e o versículo 6, que fala assim: 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Esse versículo 5, Deus está perguntando para Jeremias: você está cansado de ver a injustiça ocorrendo na terra? Você está me fazendo essa pergunta a respeito dos que são maus e que prosperam? Então eu vou te falar uma coisa, Jeremias, que é esse versículo 5. Se te fatigas, se você fica cansado, se você está cansado correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, se no lugar em que você está tem paz, que farás na enchente do Jordão? Deus está fazendo uma pergunta para Jeremias, dizendo assim: se você está cansado nessa situação, que é uma situação de tranquilidade, porque você não viu ainda situações piores, é porque você não viu ainda provações maiores. Se você está andando a pé com homens e você fica cansado, como que você vai poder correr, competir, quando vier uma situação em que os outros homens estarão correndo com cavalos? Se você está numa terra onde existe paz, quando o Jordão sofrer uma enchente, e a enchente aqui fala a respeito de tribulação, fala a respeito de provação, fala a respeito de guerra. Como é que você vai lidar com a situação da vida quando as coisas ficarem mais gravosas? Esse versículo 5, ele é um convite para nós pensarmos em fortalecer o nosso poder, fortalecer o nosso conhecimento, desenvolver habilidades para ter mais de uma profissão, por exemplo, para ter mais de uma fonte de renda, por exemplo. Tem pessoas que trabalham toda a vida numa mesma coisa e elas não aprendem a fazer uma segunda e uma terceira atividade. Quando vem uma crise, elas fatalmente vão passar necessidades, vão depender de ajuda financeira de outras pessoas, e a ajuda financeira de outras pessoas muitas vezes pode não vir, porque quando você depende, você fica completamente à vontade da outra pessoa. Então, é necessário crescer no conhecimento, é necessário criar novas rendas, é necessário ter curiosidade de aprender novas coisas, porque quem aprende não depende dos outros. Quem aprende consegue executar novas habilidades, consegue se reinserir no mercado e consegue escapar daquela situação. Esse comentário que eu fiz agora de fontes de renda, de conhecimento, é uma aplicação desse versículo 5, se nós lermos ele de maneira isolada. Dentro aqui do contexto do capítulo 12 de Jeremias, Jeremias estava passando um desafio. O povo de Judá havia cometido pecados e Deus levantou o profeta Jeremias para entregar as profecias, para alertar o povo do seu pecado, para que eles se arrependessem, para que o Senhor pudesse livrá-los do mal. Mas o povo não se arrependia. Quem está acompanhando a leitura de Jeremias aqui no canal, nós já fizemos a leitura dos 11 primeiros capítulos, já viu ali que
O povo de Judá estava adorando a outros deuses, estavam vivendo em adultério, em uma dimensão tão grande que Deus chega a usar o profeta Jeremias para dizer que cada um fica rinchando na mulher do outro, como se fossem cavalos. E o povo estava mergulhado em uma depravação, de tal maneira que Deus fala por meio do profeta Jeremias que viria o tempo de justiça sobre o povo. A situação aqui de Jeremias era a seguinte: ele era o profeta entregando recados de Deus, falando a respeito do juízo de Deus, e o povo olhando ele, entregando aqueles recados e ficando com raiva de Jeremias. Veja que o versículo 6 completa o versículo 5. Olha o que Deus fala para Jeremias. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai significa a tua família, né? Até os teus irmãos e a tua família, eles próprios se hão deslealmente contigo. Ou seja, a própria família de Jeremias não apoiava Jeremias, porque Jeremias estava entregando recados dizendo: olha Judá, olha Jerusalém, o Senhor está me mandando dizer que virá uma nação do norte, que no caso era a Babilônia, né? Quando nós lemos todo o texto de Jeremias, nós vemos que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, veio e invadiu Jerusalém, queimou as casas a fogo e desterrou o povo e os levou como cativos, como escravos para a Babilônia. E é por essa razão que quando nós lemos o livro de Daniel, nós lemos ali no primeiro capítulo que Daniel estava com seus amigos na Babilônia. Então esse tempo que eles estavam ali é o cativeiro babilônico, é o que ocorreu depois. Né? Jeremias ele está em Judá, em Jerusalém, profetizando, dizendo: Deus me manda dizer que vai acontecer isso. E o que acontecia? O povo ficava com raiva de Jeremias, e Deus fala para Jeremias: olha, se você não consegue, você está cansado de ver os homens fazendo coisas erradas, de ver os ímpios falando do meu nome, mas chegado na boca, mas longe do coração, e você vem trazer essa questão comigo, se você tá cansado com isso, Jeremias, como que você vai competir com cavalos? O que está por vir vai ser pior. Os desafios que estão por vir serão maiores. Você ainda vai entregar outros recados. Nos próximos capítulos, nós vamos ver que Jeremias vai ser preso, que Jeremias vai ser esmurrado por um outro profeta, que vai ser o profeta que vai se levantar contra Jeremias quando ele entregar o recado de que o povo será levado como escravo, como cativo. E aí na parte final do versículo 5 ele fala: se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Deus está dizendo: por enquanto você não viu nada ainda, Jeremias. Por enquanto ainda as coisas ainda estão em paz ainda. Mas preste atenção numa coisa, Jeremias, que é o versículo 6. Até os teus irmãos e a tua família, se você não sabe, na tua frente, eles conversam com você de maneira normal. Mas pelas suas costas, eles são desleais com você. Eles estão concordando com o povo, dizendo: o Jeremias deve estar meio doente. Ele não deve estar muito bem entregando esses recados, dizendo que o povo vai ser levado como escravo. E aí, Deus fala assim, eles mesmos clamam após ti, ou seja, clamam após ti falam pelas suas costas, em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Deus está alertando Jeremias: não confie na sua família, não confie nos seus irmãos. Na tua frente, eles falam bem com você, mas atrás, pelas suas costas, eles falam em altas vozes contra você. Aí vem o versículo 7. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. 8. O versículo 7 até o versículo 13, aqui é o começo de uma parte em que Deus está falando
para Jeremias o que aconteceu em relação ao relacionamento dele com Jerusalém. Então, Deus, quando usa o profeta Jeremias, lá no capítulo 3 do Jeremias, ele fala assim: Judá adulterou, porque queimou incenso a outros deuses. Então Deus, ele se coloca como o marido, ele coloca como se Jerusalém, como se Judá fosse a sua amada, a sua esposa, e quando Judá e Jerusalém adoram outros deuses e praticam adultério e não realizam a justiça em relação aos órfãos e às viúvas, e quando até os sacerdotes e os juízes proferem decisões mentirosas e corrompidas, que são todas as coisas que nós já falamos na leitura dos capítulos 3, 5, 7, que o povo de Judá de Jerusalém estava mergulhado nessa corrupção, ele fala assim, que ele abandonaria essa noiva. Então é o que nós vamos ler agora, do versículo 7 até o versículo 13. Olha o que Deus fala para Jeremias: desamparei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Deus está dizendo: a minha casa é onde eu habito, onde eu sou Deus, em Judá, em Jerusalém. Eles são a minha casa. Eu desamparei a minha casa. Eu não vou dar amparo, eu não vou dar a proteção, porque eles estão andando fora dos meus caminhos. Eu abandonei a minha herança. A minha herança é aquilo que eu tenho como a minha possessão. E eu entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Deus está falando já para Jeremias: eu já determinei que o povo de Nabucodonosor, o povo da Babilônia, virá aqui e tomarão essa terra. E a minha amada, que é o povo de Judá e de Jerusalém, será levada. Tornou-se a minha herança, versículo 8, tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a aborreci. Então veja que Deus está dizendo: a minha herança, que no caso o povo de Judá, tornou-se para mim como um leão numa floresta. Imagine um leão numa floresta. Um leão numa floresta, em busca de alimento, com fome, se torna um animal voraz, um animal terrível, um animal perigoso. Deus está dizendo: o povo de Judá se tornou como um leão numa floresta. Eles não me respeitam. Se eles pudessem, eles avançariam sobre mim. O povo de Judá está assim. Eles não estão respeitando que eu sou Deus. Levantou a sua voz contra mim, o povo. Por isso eu a aborreci. Versículo 9. A minha herança é para mim ave de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai-vos, todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Aqui no versículo 9, Jeremias, quando fala sobre a minha herança é para mim ave de várias cores, nós sabemos que cada ave tem a sua cor própria. Jeremias está fazendo uma metáfora, uma comparação. Está dizendo assim: eles são como uma ave que vai se camuflando. Conforme o relacionamento que eu tenho com eles, eles aparecem para mim de uma forma diferente. Eles são como uma ave migratória, porque no meio do povo de Judá havia vários estrangeiros, pessoas que adoravam vários deuses. E Deus está falando assim: eles são eles não são uma ave só. Eles vão voando de movimento em movimento, porque as aves voam, né, de um lado para outro, elas migram de acordo com o clima, de acordo com a mudança do tempo. Então, o meu povo é como ave de várias cores. Eles vão migrando, seguindo as religiões, seguindo outros povos, migrando de um lado para outro. Eles andam, as aves de rapina contra ela em redor. E eles não estão vendo que tem aves de rapina, as aves que são de destruição contra ela em redor. Ou seja, o povo da Babilônia
viria para destruí-los depois. Vinde, pois, ajuntai-vos todos os animais do campo, vinde a devorá-la. É como se Deus estivesse dizendo que ele deu uma ordem para que as outras nações viessem contra Judá para devorá-la. Versículo 10: Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. O que Deus está falando aqui para Jeremias é: muitos pastores, Deus está falando, os sacerdotes que estavam aí, que deveriam plantar, trabalhar na terra, trabalhar na vinha, né? A vinha é o povo de Judá, são as almas, o povo de Judá. Deveriam cuidar do meu povo, eles pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Lá nos capítulos anteriores, nós lemos que até os sacerdotes e os profetas estavam corrompidos, estavam entregando mensagens e recados em nome de Deus que, na verdade, não eram mensagem de Deus. Então Deus está dizendo assim, ó, como que o povo de Judá está? Eles estão tão mergulhados na perversidade que muitos pastores destruíram a minha vinha. Ao invés deles ensinarem o povo a fazer a coisa certa, eles estão anunciando coisas erradas. Versículo 11: Em assolação o tornaram, e a mim clama na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Então Deus está falando assim, ó, esses pastores fizeram a minha vinha, ou seja, o Judá, Jerusalém, o meu campo, tornaram num lugar desolado, num lugar de desolado deserto. Ou seja, o que é o deserto aqui? O deserto é um lugar de sequidão, um lugar onde não correm águas, um lugar onde a água simboliza a presença de Deus, onde simboliza o Espírito Santo. A água simboliza a presença de Deus. Deus está falando assim, eles agora são como um deserto, eles estão secos, eles não têm relacionamento comigo, eles não têm comunhão comigo. A minha vinha, que é o meu relacionamento, a minha comunhão com o meu povo, se tornou num deserto desolado. E em assolação o tornaram. Eles tornaram um povo num povo assolado, num povo destruído, numa terra seca. E depois, quando eles sofrem a desolação, quando eles passam a sofrer, aí eles clamam a mim, né? Versículo 12: Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Versículo 13: Semearam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. Deus está dizendo aqui o que vai acontecer. Deus está dizendo, veja Jeremias, eu vou antecipar para você qual é a visão do que vai acontecer já já aqui nessa terra. Virão destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até outro extremo da terra e não há paz para nenhuma carne. E eles vão semear o trigo, mas eles vão colher espinhos. E eles vão se cansar, mas ficarem cansados de nada vai aproveitar para eles. Eles vão ficar envergonhados das colheitas deles, por causa do ardor da ira do Senhor, ou seja, a ira do Senhor vai arder por causa do mal que praticaram. Agora, a partir do versículo 14 até o último versículo desse capítulo, que é o versículo 17, nesses últimos 4 versículos, Jeremias anota um anúncio de Deus dizendo que, apesar de Deus permitir que o povo fosse invadido por outras nações, que eram as aves e os animais, né? Que ele fala aqui, ó, no versículo 9, vinde, pois, ajuntai-vos todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Apesar de Deus permitir que isso aconteça, Deus fala que depois ele fará justiça contra as nações. Veja o versículo 14. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo de Israel.
eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. Deus, ao mesmo tempo que Deus fala nos versículos 12 e 13, nos versículos anteriores, do versículo 7 até o versículo 13, que ele vai permitir que as outras nações venham como animais para devorar Judá, ele também fala, a partir do 14 até o 17, que vai chegar o tempo em que Deus vai tomar Judá das mãos deles para trazer Judá de volta para o seu lugar e vai punir as más ações que foram praticadas por esses povos contra Judá. Então veja que ele fala assim: assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança. Ou seja, o Senhor fala a respeito dos meus. Jeremias está dizendo, ó, assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos. Por que meus? Porque Jeremias está dizendo assim: eu sou aqui de Judá. Os meus maus vizinhos são as nações que estão em volta de Judá e de Jerusalém. Eles são meus vizinhos, mas eles são meus vizinhos e eles são maus, que tocam a minha herança, tocam na herança do Senhor, que é o povo de Judá, que fiz herdar ao meu povo de Israel, eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá a arrancarei do meio deles. Ou seja, Deus vai arrancá-los das terras deles também. Eles também vão passar por situações de guerra com outros povos, e a mesma coisa que eles fizerem contra a casa de Judá, que é entrar em Judá, queimar as casas e fazer isso, eles também vão passar pela mesma situação depois. 15. E será, Deus está falando no futuro, e será que, depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei tornar cada um a sua herança e cada um a sua terra. Ou seja, Deus, ele não tem prazer em castigar as pessoas e para matar. O castigo de Deus vem para aplicar justiça. Assim como eles virão e destruirão. Judá foi destruído porque deixou de honrar e amar a Deus. Por isso Deus permitiu que as nações invadissem Judá. Agora, as nações que invadiram Judá pela permissão de Deus, por eles terem invadido Judá, eles também sofreriam a mesma consequência de serem invadidos, passarem pela mesma situação que fizeram com Judá, para receberem o castigo por terem feito isso, mas depois o Senhor se compadeceria deles, e eles tornariam a florescer. Versículo 16: e será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Deus está dizendo: se arrependerem e pararem de adorar outros deuses e adorarem ao meu nome e reconhecerem a mim como Senhor, eu também os perdoarei e eles serão edificados no meio do meu povo. Versículo 17: mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. No versículo 17, Deus está dizendo: eu sou Deus, eu dou a palavra final. Eles têm o desejo que eu, como Deus, tenho, é de que todas as nações se arrependam dos seus pecados e possam habitar no meio do meu povo, no meio de Judá. Porque Deus não faz discriminação em relação a ninguém. E esse texto já mostra que Deus não discriminava as outras nações, dando privilégio para Judá. Deus queria que todos vivessem em paz, que é a intenção e a vontade de Deus, que todos vivam em comunhão. Inclusive o Salmo 133, no verso 1, diz que ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Deus, ele tem prazer na comunhão. Deus não faz acepção de pessoas, ele não faz discriminação. Mas ele fala: se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Deus não permite que aquelas nações que não honram a ele, que não reconhecem a sabedoria, o poder, a grandeza dele, consigam florescer no meio do seu povo. Deus faz separação daqueles que honram a ele e daqueles que não o honram e o desonram. Ele mesmo promete pela sua palavra que eu totalmente os arrancarei e os farei perecer. Então essa é a leitura
né, esse estudo breve de Jeremias capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 4, Jeremias está conversando com Deus a respeito da justiça de Deus, porque ele vê pessoas ímpias prosperando e vê pessoas, ele fica ali analisando aquela situação. Aí Deus vem para Jeremias no versículo 5 e 6 e fala assim: Jeremias, você não viu nada ainda. Vai ter o tempo que eu vou fazer justiça, vai ter o tempo em que virão cavalos aqui, né? E haverá um tempo de enchente no Jordão. E até as pessoas da sua família falam mal de você, se você não sabe, pelo fato de você entregar os recados que eu tenho mandado você entregar, dizendo a verdade, dizendo que virá o tempo do mal. Aí no versículo 7 até o versículo 13, Deus fala para Jeremias: olha, o meu povo anda no erro. Eles ficam como aves migratórias, uma ave que não tem cor, ou seja, eles são falsos, né? Eles estão agindo como um leão na floresta contra mim. Ou seja, esse povo aí ficou agressivo contra mim. Eu não fiz nada para eles, eu os abençoei, eu dei tudo para eles, mas eles foram diante de outros deuses e eles estão assim. Então o povo está desse jeito. Então é por isso que eles sofrerão a invasão. Aí no versículo 14 até o versículo 17, Deus completa: o povo, os animais de outras terras vão vir para devorar Judá, ou seja, as outras nações vão vir e vão invadir Judá e Jerusalém, mas depois elas serão punidas por isso que fizeram também. E depois eu não vou ficar só na punição, eu também vou dar a oportunidade para que eles se arrependam e vivam no meio de Judá, todos em comunhão. Na verdade, nós podemos tirar aqui como aplicação de Jeremias que Deus ele tem o governo de todas as coisas e que Deus é justo e que Deus deseja que nós honremos a Ele e reconheçamos que Ele é o Criador dos céus e da terra e que Ele governa sobre todas as coisas, devendo colocar a nossa vida em todos os campos diante dele. E se falhamos no nosso relacionamento com Deus, Ele nos castiga. Mas o castigo dele não vem para nos matar, porque vem para nos trazer novamente ao relacionamento com ele. E o desejo que ele tem é que nós sejamos plantados no meio de Judá, ou seja, no meio de Jerusalém, que simboliza a herança do Senhor. Ele deseja que nós sejamos herança dele. Então essa é a mensagem de hoje. Se fez sentido para você e você aprendeu, entendeu um pouco mais a respeito dessa palavra, compartilha com outras pessoas que você conhece que também estão buscando conhecimento da palavra de Deus. Se você não está inscrito no canal, mais uma vez eu faço o convite, se inscreve no canal para receber novas meditações com base nos capítulos da Bíblia. Deus abençoe, fiquem na paz de Jesus Cristo.